Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série For It Nunca Mais, aqui no JS Channel. Aqui quem fala com vocês é Danilo Barros. E no vídeo de hoje a gente vai ver Reduce. E a gente vai ver por que ela é uma função tão versátil, tão poderosa e que pode inclusive até mesmo substituir outras funções que a gente já tem até usado aí, como por exemplo, a gente poderia usar Reduce no lugar de Map, poderia usar Reduce no lugar de Filter. Poderia até reimplementar essas funções usando Reduce ao invés de For It. Tal é o poder dessa função. Então nos próximos vídeos a gente vai estar trabalhando um pouquinho em cima de Reduce. E o seguinte, eu estou dividindo esse vídeo em dois, em que eu vou tratar de Reduce porque eu quero dar uma atenção especial para ela. Eu quero que vocês entendam bem e absorvam bem o conceito de Reduce, porque ele é um pouquinho mais complicado de entender do que os que a gente já trabalhou aqui. E Reduce, às vezes você tem que ter um insight maior. Para algumas pessoas, para outras não, tá? Então a gente vai estar dividindo aí para ficar um entendimento mais fácil, que vocês absorvam bem, beleza? Bom, eu estou deixando aí o link na descrição da playlist da série. E também estou deixando aí na descrição o link do repositório dessa série lá no GitHub. Bom, a gente tem aqui então um array de box arts, beleza? E a gente tem aqui vários objetos representando essa box arts, como vocês já devem ter se familiarizado dos outros vídeos. E o que eu quero? Eu quero percorrer todo esse array e obter a box arts que tem a maior área, ou seja, o maior tamanho de capa. Só que aí o problema, a gente não tem como resolver isso usando o Map, Filter e as outras funções que a gente tem trabalhado até agora. Por quê? Porque essas funções elas percorrem um determinado array e elas fazem operações em cima de itens individualmente desses arrays. E para pegar a maior box art aqui, eu tenho que comparar uma com a outra. Essa é maior que essa? Então eu vou ficar com a primeira. A primeira é maior que a terceira? Não, então eu vou ficar com a terceira. Então eu tenho que ter uma forma de comparar um item com o outro do array. E com as funções que a gente aprendeu até agora, a gente não tem como fazer isso, certo? Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai implementar essa solução usando For It, porque a didática aqui nessa série que eu estou tomando é a seguinte: eu implemento uma problemática usando For It, depois explico como é que funciona uma das funções que a gente vai trabalhar no vídeo, que no caso de hoje é o Reduce. Daí a gente vai implementar esse Reduce e vai refatorar o problema usando o Reduce e eliminando o uso do For It, certo? Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos implementar a resolução desse problema usando For It, certo? Então vamos lá. Eu já trouxe aqui o array de box arts. Então aqui box arts For It. Para cada box art eu vou fazer o seguinte: current size. Se o tamanho atual dessa box art que está sendo iterada for maior do que o maior tamanho, largest size, então eu vou guardar o tamanho atual como sendo o tamanho maior, ou seja, largest size vai receber o current size, certo? E daí vou pegar e também substituir a caixa maior pela caixa atual. Então, largest box art vai receber essa box art, que é a caixa atual. Beleza, só que eu não tenho nenhuma dessas variáveis aqui, então vamos lá. O current size é a largura da box art vezes a altura, o height. Beleza. Já o largest size, eu vou ter que criar uma variável externa aqui. Qual que é o largest size? Bom, eu não tenho ainda. Então eu vou pegar o menor valor do JavaScript, que é o -infinity. E a maior caixa, também vou criar uma variável para ela aqui fora. E por enquanto eu não tenho caixa maior. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente exibir largest
box art. Vou salvar. E olha só. Essa então é a caixa de maior tamanho, baseado nesses números aqui que a gente calculou, beleza? Então vocês podem ver que o uso do for each aqui já fica bem mais feio do que das outras vezes que a gente viu com map filter, né? Por quê? Porque a gente tem que guardar variáveis externas para poder ficar comparando com o próximo item. Então como é que a gente poderia trabalhar, refatorar isso daqui usando o reduce? Antes da gente prosseguir, a gente tem que entender como que funciona o reduce. Tá? Então vamos aqui. Supondo que eu tenha um array 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou aplicar reduce nesse array, certo? Esse reduce vai receber uma função que vai ter dois parâmetros. O primeiro parâmetro é chamado de accumulated value e o segundo parâmetro é current value. E aqui eu vou ter a implementação da minha função. Daí vamos ver como é que funciona aqui. Na primeira iteração, os dois parâmetros serão o seguinte: o accumulated value vai ser o primeiro item do array, tá? Então é o 1. E o current value vai ser o segundo item do array, tá? E daí eu vou fazer a operação em cima desses dois caras aqui. Por exemplo, eu poderia fazer uma operação que é a seguinte: accumulated value mais current value. Então a operação que eu fiz é essa daqui. É 1 mais 2, tá? Eu estou retornando esse 1 mais 2. Beleza. Na segunda iteração, o accumulated value vai passar a ser o resultado da iteração anterior, ou seja, 1 mais 2, 3. E o current value vai ser o próximo item do array. Se antes ele era 2, agora ele vai ser o quê? 3. E daí vai operar novamente da mesma forma, sendo que agora é 3 mais 3. E aqui na terceira vez eu vou ter o resultado da operação anterior, que é 6. E o próximo item do array, que é qual? 4. Return 6 mais 4. E aí a quarta vai ser, o accumulated value vai ser 10. E o próximo item, que é o 5, que é o último item, né? Então eu vou ter 10 mais 5. Qual que é o resultado disso tudo? 15. Beleza? Então eu vou criar uma variável aqui, sum, que é a soma. Colocar aqui log, vou passar sum como um parâmetro. Aqui em cima eu vou comentar esse código, vou salvar. E olha só, a gente tem aqui 15, tá? Que é a soma do jeito que a gente imaginava. E daí eu vou fazer o seguinte, para a gente exibir isso daqui no terminal, eu vou criar um bloco de código aqui. Vou interpolar os valores accumulated value e current value. Pronto. A gente vai ver tudo isso daqui, esse diagramazinho saindo aqui no terminal. Vou salvar e olha só. Então beleza, agora que a gente entendeu, vamos implementar a criança aqui embaixo. Bom, ele vai receber uma função como parâmetro, né? Como vocês viram, uma função que recebe dois argumentos. Eu vou chamar essa função de operate, porque ela vai estar fazendo alguma operação que eu não sei qual é, tá? Que vai ser definida pelo usuário da função. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai usar o for dessa vez. Então eu vou chamar esse cara aqui de i. A gente vai substituir esse array aqui por this, tá? Que vai ser a instância na qual a gente está aplicando a função reduce. No caso aqui a instância era esse array 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu vou apagar isso daqui. Então como é que a gente vai fazer? Bom, operate ele recebe dois argumentos, tá? Então
eu vou fazer o seguinte, operate recebe o que? Qual o primeiro argumento do operate? É o primeiro item do array. Então eu vou fazer o seguinte, this i, que no caso aqui o i é 0, beleza? E o segundo é o i mais 1, que é o segundo item, tá? Daí ele vai iterar novamente. E aí quais serão esses valores? Esse valor vai passar a ser o segundo item do array, mas não é isso que a gente quer. O accumulated value, ele tem que guardar a soma, o resultado, seja lá o que for feito. Ele vai ter que guardar e repassar isso daqui acumulado. Então, primeira coisa, eu tenho que guardar o resultado de operate em uma variável. Accumulated value, vou chamar ela assim, tá? Vou pegar ela aqui e eu tenho que registrá-la aqui fora. Let accumulated value, beleza? E daí o seguinte, eu tenho que substituir isso daqui pelo accumulated value que eu estou recebendo da iteração anterior. Tranquilo. Só que dessa forma aqui agora, na primeira iteração, o primeiro item vai ser nada, vai ser undefined. Então eu vou colocar aqui this 0, tá? Porque aí já de primeira ele vai ser o primeiro item, tá? E da próxima vez ele vai substituir pelo resultado da operação. Joia? Então eu vou retornar esse accumulated value. E uma última coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que alterar o valor desse cara aqui para 1. E eu não preciso somar isso daqui. E assim eu faço com que essa iteração ocorra apenas 4 vezes, tá? Beleza, então vamos testar isso daqui. Eu vou pegar um código daqui de cima. Tirar o comentário e vou alterar o nome. Colocando duas letras E aqui no final. Para a gente ter certeza que a gente está trabalhando com o reduce que a gente implementou e não o reduce que já vem implementado no JavaScript, tá? Então eu vou salvar isso daqui, olha só, e a gente tem aqui o mesmo resultado, beleza? Bom, agora que a gente já entendeu, a gente implementou e entendeu como que funciona o reduce, a gente vai agora resolver o problema, refatorar o problema que a gente fez aqui em cima usando for each, vai fazer usando reduce. Vou comentar esse código aqui. Vamos lá, boxarts.reduce, o nosso reduce, tá? Que a gente implementou. Ele recebe dois parâmetros, accumulated value e current value, certo? Só que é o seguinte, o accumulated value, ele vai ser a caixa maior que eu vou estar guardando. Sempre que eu encontrar a caixa maior, vai ser o retorno dessa minha função que eu estou passando para o reduce. Então, o accumulated value eu vou chamar de largest boxart. E current value eu vou chamar de current boxart. Beleza? Daí vamos implementar essa função aqui. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que calcular o tamanho de cada caixa. Então eu vou aqui const e daí o que eu vou fazer? Eu vou verificar qual que é o maior. O da current é o current size, é maior do que o largest size. Se for, então eu tenho que retornar a maior caixa. Qual seria a maior? Então, a current boxart. Se não, eu continuo com a caixa que já era a maior anteriormente. Largest boxart. Pronto. Eu vou guardar esse resultado. Largest boxart.
e vou exibir isso daqui na tela. Vou salvar e olha só, beleza. A gente tem aqui o mesmo resultado que a gente teve no começo desse vídeo. A gente pode só dar uma refatoradinha aqui e usar o operador ternário. Apesar de eu não ser muito fã dele, vamos salvar novamente. Pronto, beleza. Então, para finalizar aqui o vídeo, eu vou deixar um desafio que é o seguinte. Vocês vão trabalhar em cima desse array aqui, ó, Move Categories, tá? Então, o que eu vou querer? Eu vou apagar isso daqui. O que eu vou querer? Eu vou querer que vocês capturem o ID, tá? A propriedade ID de todos os vídeos e somem os valores, tá? E aí isso vai me trazer um valor final, tá? Vai ser simplesmente um número, um valor final somado. Ou seja, vocês vão ter que somar esses valores aqui, ó. Os valores da propriedade ID de todos os vídeos, tá? E daí a gente resolve isso daqui juntos na semana que vem e continuamos falando de Reduce. Então, galera, é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, comenta, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e fica ligado que na semana que vem tem mais. Valeu!